Mediunidade bloqueada. Será que você está com a mediunidade bloqueada? O que você pode fazer? Olá amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade, sejam bem-vindos a este vídeo. Espero que gostem do conteúdo e não esqueçam que dia 30 de abril agora, 30 de abril de 2022, nós vamos ter o workshop Expansão da Espiritualidade. Tá? Então se você quiser participar desse workshop, aprender sobre mediunidade, como é o desenvolvimento, quais são os tipos e como você pode utilizar os aspectos energéticos da mediunidade, do parapsiquismo na sua vida, você pode entrar lá no site que vamos deixar aqui o link e você pode se inscrever nesse workshop que é o dia inteiro, desde as 8 da manhã, das 9 da manhã, e nós vamos até às 6 da tarde conversando sobre espiritualidade e fazendo prática, exercitando para que nós possamos aprender mais. Então, se você quiser participar, se inscreva lá no meu site que está aqui embaixo, o link para vocês, tanto na descrição como na tela, e você vai conseguir participar. Então vamos ao assunto que é falar sobre mediunidade bloqueada. Por que isso acontece? Em muitos casos, existem situações em que aquela pessoa que está encarnada, ela não tem a necessidade, dentro daquela programação de vida dela, do exercício muito profundo, muito extensivo da mediunidade. Então, de alguma forma, a espiritualidade bota algum tipo de freio, digamos assim, atenua os potenciais de percepção dela, para que aquela pessoa possa se concentrar na sua missão, naquilo que realmente ela precisa fazer. Porque muitas pessoas exercitaram muito a mediunidade em outras vidas, e aí nessa vida ela tem outros focos, por exemplo, o auxílio na família, um desenvolvimento profissional, o desenvolvimento com algum tipo de grupo, de alguma questão social, algum tipo de situação parecida. Então, para ela, aquele aspecto de utilizar da mediunidade, de desenvolver a mediunidade naquela vida, não vai ser útil, não vai ser algo que vai contribuir. Então, é atenuado o potencial mediúnico dela naquela vida. Mas vejam que isso não é um fator ruim, é uma questão de necessidade daquele momento. Imagine você estar lá com a missão, por exemplo, de você reatar os laços de parentesco, de amor, de amizade com um ente querido, seja ele seu irmão, seu pai, sua mãe. Só que aí, através da mediunidade, você consegue perceber que aquela pessoa é o inimigo de outra vida. Você sente todos os eflúvios energéticos, você tem as visões através de clarividência, de vidência e tudo mais do passado daquela pessoa. E aí você tem mais dificuldades de reaver a sensação, a percepção de amor com aquela pessoa. Então, por isso, a mediunidade, num caso desse específico, não é bom que você tenha clarividências, que você tenha aí retrocognições, saber lá do passado quem foi aquela outra pessoa. Por quê? Porque isso acenderia dentro de você o sentimento de ódio, o sentimento de raiva, de incerteza. É claro que existem outras pessoas que têm as mesmas problemáticas e ainda assim a mediunidade está lá, latente, funcionando. E por que dela não é bloqueada? Porque ela já sabe trabalhar esses sentimentos. Ela não vai olhar para outra pessoa e pensar assim, não, é o meu inimigo, então eu vou, de alguma forma, rechaçar. Então vejam que este é um dos tipos de casos do porquê da mediunidade estar bloqueada. Às vezes, questão também de mau uso. Você está fazendo um mau uso da mediunidade, está usando ela para fazer previsões incertas, dar instruções que você não tem certeza nenhuma daquilo que está falando, mas, no entanto, você dá essas instruções. Às vezes o egoísmo, o orgulho, falta de humildade, todas essas coisas, de alguma forma a espiritualidade pode ir lá e agir de forma a deixar a mediunidade um pouco mais bloqueada em você. Talvez você esteja pensando assim, mas Anderson, então tem tantos médiuns por aí fingindo, enganando, dando golpes, às vezes não são nem, meus amigos, não são nem médiuns, eles dizem que são para usar este nome, e acabam aplicando golpes por aí. Mas sim, existem os médiuns que enganam. E por que
A espiritualidade também não vai nesse, então me bloqueia, porque faz parte da lição daquele. Ele está justamente na missão de exercitar a mediunidade e fazer com que essa mediunidade traga o bem para as pessoas. E é claro que aí, se aí ele faz a escolha para o mal, aí ele vai estar angariando prejuízo para a própria vida dele e para outras vidas. Então veja que são situações diferentes. Existem alguns casos também que a pessoa diz assim, olha Anderson, eu vou no centro, tudo, ou eu já exercitava e agora não estou conseguindo exercitar, ou estou começando agora e não estou conseguindo. Às vezes, meus amigos, envolvem medos internos. Não é uma questão da espiritualidade interferir, não é uma questão nada de vida passada, é uma questão que, diante da responsabilidade que você vai assumir, você não tem essa informação consciente. É que lá dentro existe um julgamento que você não traz à tona, você não conversa, não fala, nem se informa. Você tem uma dúvida interna, um medo, né, que está lá no inconsciente de começar a exercitar a mediunidade e de alguma forma abrir portas que você não desejaria abrir. De alguma forma você mudar o teu padrão de vida que você tem hoje e você tem medo, né, de largar o padrão de vida que tem hoje. Talvez vocês não estejam entendendo, mas vamos dar um exemplo. Um exemplo que pode ser um caso desse. Você tem, por exemplo, uma forma de viver mais materializada. Você gosta de sair muito, festa, bebida, sensualidade. De repente você se vê diante de você essa obrigação da mediunidade, a primeira coisa que remete a você é renunciar de todas essas coisas, porque você olha os modelos do Chico Xavier, do Divaldo Franco, então você acredita dentro da sua mente que o médium tem que ter quase que uma vida monástica, né? uma vida de sacerdote, e não é bem assim que funciona. Então, essa falta é uma falta de informação, de compreender o passo a passo das coisas. Então, não é assim de um dia para o outro, né, que você vai mergulhar nisso e se tornar uma pessoa dessa forma que você vai se dissocializar dos amigos. Tem pessoas que têm esse medo também. Ah, se eu me tornar médium, o que vão dizer meus amigos? Ah, o fulano agora é espírita, mexe com espíritos. Ah, então vamos deixar ele mais distante, não vamos se meter com essas coisas, ele está em outra vibe. Não é assim que as pessoas falam? Você pode ter os seus amigos, você pode ir nas suas festas, mas sempre de uma forma comedida, né? E ir administrando pouco a pouco, porque você que vai encontrar o caminho. Neste pouco a pouco, é você que vai sentir a necessidade de ir adiante. E você que vai dizer o quanto que você vai. Então existem também esses medos internos. E aí por isso a pessoa chega lá na hora de desenvolver, na hora de uma reunião mediúnica, ela não consegue dar as comunicações, ela não consegue ter percepções. E da mesma forma, no dia a dia, aquela pessoa que não é médium de reunião mediúnica, ela nem vai em centro espírita, mas ela não tem as percepções do dia a dia. Porque talvez, de algum modo, ela tenha um medo interno de adentrar nessas percepções e ter a vida dela alterada. Se você pensar muito bem, é você abrir uma porta para algo que você não conhece totalmente. Algo que te convida a estudar para compreender. Então tem um pouco mais de complexidade. Veja que não é simplesmente um estalar de dedos e agora você é médium, sabe tudo, não precisa fazer nada. Não funciona assim, não é mágica e não é dom. Algumas pessoas têm esse conceito, né? O dom da mediunidade. Não, não é um dom. Não é um presente, porque se fosse um dom, Deus poderia estar premiando uns e outros não. Tá? Então não é um dom, é uma capacidade que você cultivou em outras vidas e que vem com você, se você puder exercitar e se for necessidade dessa vida exercitar. Então vejam que é uma questão de você fazer uma reavaliação, uma avaliação interna de como é que você está procedendo na sua vida, quais são as suas dificuldades, o que você pensa sobre a vida, sobre a realidade que você tem hoje, e você avaliar se você quer ir em frente ou não. E eu posso dizer de exemplo próprio, de exemplo de amigos, muitas pessoas demoram demais para adentrar no aprendizado de espiritualidade, ou entram e ficam marcando passo no mesmo lugar, sempre dizendo assim, amanhã eu começo a ler, amanhã eu começo a estudar, eu só vou terminar essa faculdade e aí eu começo, eu só vou terminar esse vestibular e aí eu começo.
só vou passar por essa gravidez, esse casamento, esse período da escola, e aí eu começo, e aí sempre vai ficando para frente. E quando você chega lá na frente, uma certa idade, você olha para trás e pensa assim, nossa, como eu perdi tempo, né? E veja, se você quer estudar espiritualidade, pensando em desbloquear a mediunidade, compreenda, né, que é uma capacidade que está lá inata, porém ela precisa de um germe orgânico, como dizia Kardec, precisa ter essa predisposição, que isso você só vai saber experimentando. Então você precisa estudar para compreender. E talvez você pense assim, mas Anderson, e se eu ficar estudando e não for para eu ser médium, perderei o meu tempo? Vejam, doutrina espírita, meus amigos, espiritualidade não é só para mediunidade. A mediunidade, eu poderia dizer que é uma capacidade só do disfarce, que na verdade é para você se autoconhecer. Ver espíritos, ouvir espíritos, se comunicar com outro mundo é uma segunda instância. O principal quesito da mediunidade é fazer com que você se conheça. E você se conhecendo, você começa a conhecer o outro. E se você se conhece, se você conhece o outro, você pode ajudar. Então, meus amigos, espero que tenham gostado do vídeo. Um grande abraço, muita paz, muita luz. Até a próxima.